A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. São exatamente 16 horas e 30 minutos e nós estamos aqui para mais um Uniamérica em Ação. Hoje é dia 17 de outubro, quarta-feira, são exatamente 16 horas e 30. E o assunto que nós vamos discutir hoje aqui é mais um projeto integrador da Uniamérica que visa melhorar os processos no setor de esterilização de instrumentos no hospital. Eu vou repetir. Projeto integrador que visa melhorar os processos no setor de esterilização de instrumentos no hospital. Hoje nós temos aqui conosco os acadêmicos Alex Marques, Camila Fernandes e Larissa Mattioli, acompanhados pelo coordenador do curso de Engenharia de Produção e também professor do curso, André Chataloff. O meu muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Tá? Acho que a gente pode começar já fazendo uma pergunta bem, porque boa parte dos ouvintes talvez não tenham ouvido falar do que seja a tal da engenharia de produção. Então eu queria perguntar para vocês, deixar bem à vontade, o que é afinal a engenharia de produção? Qual que é a proposta da engenharia de produção? Boa tarde a todos. Eu acredito que a engenharia de produção é uma área onde os acadêmicos possam estudar tanto a área de administração de empresa, né, na área de perto dos seres humanos ali, como no chão da fábrica, em todo o processo. Eu acredito que esse curso ele visa melhorar o sistema, a linha de produção de qualquer empresa, né? Também as pessoas que estão trabalhando nessa linha. Eu acredito que com muito estudo a gente pode melhorar bastante etapas de empresas e de seres humanos em si, o processo. Me corrija se eu estiver equivocado, tá, Alex? Eu sou leigo na área, eu acho que muitos dos nossos ouvintes também são. Me diga uma coisa, a engenharia de produção, então ela seria uma engenharia que teria uma interface muito grande com a questão da administração. É isso ou eu estou enganado? É exatamente isso. Também... Eu posso falar? Posso falar? Pode falar sim. É interessante isso que o Alex está trazendo, que tipo, tem muita gente que acha, por exemplo, as engenharias têm uma carga de cálculos, uma carga de raciocínio lógico maior do que uns outros cursos. Tem gente até que fica apavorado, né? Nossa, tem muita matemática naquela engenharia. Mas o que a gente fala? Que nas engenharias, se a pessoa ela gostaria de ter um título de engenheiro e não tem assim tanta vamos dizer assim, vocação para ficar enfurnado no laboratório, numa condição de trabalho que seja, vamos dizer assim, muito relacionado a uma pesquisa ou a um desenvolvimento matemático, a engenharia de produção é o caso. Então ele pega todas as áreas da engenharia que tem um aspecto de produtividade. Então ela partiu justamente na revolução científica que teve, logo quando teve a revolução industrial, e que houve métodos modernos de administração, desde os meios de produção quanto fabricação. Então toda a modernização que tiveram os automóveis e todo o impulso da mão de obra, métodos de processos, toda a parte de marketing, a própria questão da qualidade, a gestão da qualidade fabril, como que a gente chegou hoje, por exemplo, de ter um nível de perfeição. Se a gente pegar os carros hoje, vocês vão verificar que praticamente as latarias, a funilaria, quando sai de fábrica, praticamente não enferruja, praticamente não fazem pontos, né, de deformações. A gente verifica que a carenagem, ou seja, a carcaça do carro e o farol, a lanterna, eles são muito bem integrados. Então você vê que a gente conseguiu chegar nesse padrão de perfeição e muito por causa da engenharia de produção. Só que o engenheiro de produção, professor Ivo, não fica apenas só nesse meio. Tem muita gente que fala, mas aqui não tem indústria em Foz. Mas o engenheiro de produção, ele está trabalhando em diversas áreas. Ele pode ajudar num processo de organização numa empresa, pode ser uma empresa, por exemplo, na área comercial de serviços. Então a gente percebe um exemplo que o engenheiro de produção trabalha muito em banco, porque como ele tem uma boa visão, relativo conforto de mexer com parte de finança, ter uma visão de empresa, ele acaba também trabalhando muito nesse viés. Tanto que a gente na Uniamérica está querendo fazer o seguinte, a gente está fazendo uma cooperação entre administração e produção, e a pessoa com
um ano e meio fazendo engenharia, ele consegue ter o diploma de administrador, e o administrador, com os 2 anos, ele consegue ter um diploma de engenheiro de produção. E assim a gente consegue dar maior dinamismo para esse trabalhador, né, para o mercado crescente e desafiador. Muito bom, professor André. E você falou uma coisa aqui, eu vou aproveitar até para o gancho da próxima pergunta, que a engenharia de produção parece que ela tem uma atuação muito diversificada, pelo que você está colocando aí. Sim. Inclusive, na área da saúde, é isso mesmo? A engenharia de produção ela pode ter algum alcance na área da saúde? Se as meninas quiserem falar, fiquem à vontade também. Camila pode falar também. Bom, a engenharia de produção ela tem essa área ampla na saúde também. Tanto que no nosso projeto nós trabalhamos com o conceito do Lean Healthcare. O que é esse Lean Healthcare? Ele é o aprimoramento da engenharia na área de saúde, nos serviços da área de saúde. Porque o médico ele precisa estar bem localizado no local de trabalho dele. Então ele precisa de instrumentos, tem estoque, tem gerenciamento de processos, e tudo isso a gente pode voltar para a engenharia de produção para fazer um aprimoramento nesses setores, nessas áreas da saúde. A gente pensa, normalmente a gente pensa em hospital, pensa muito em médico, pensa muito em enfermeiro, às vezes psicólogo, assistentes sociais, aquelas áreas voltadas para a saúde. E vocês estão quebrando aí pelo menos um mito na minha cabeça. A engenharia também pode fazer uma atuação muito importante dentro da área hospitalar, pelo que vocês estão colocando. É isso? É isso, porque o médico ele precisa de instrumentos, ele precisa de materiais. E esses materiais têm um estoque, por exemplo, no centro cirúrgico tem os materiais que precisam ser esterilizados. E o nosso projeto foi voltado para esses materiais que precisam ser esterilizados, para a produção mais enxuta, para não ter aquela superprodução de esterilização dos materiais, sendo que você tem um foco somente naquilo e tem mais os outros materiais em volta, que acaba tendo uma perda de tempo, porque na área de saúde tudo tem um tempo. E tudo tem que estar correto. Então a gente tem essa visão ampla. Então, a engenharia de produção ela pode contribuir muito nessa questão da esterilização de instrumentos. Na verdade, o trabalho de um engenheiro de produção dentro do hospital seria isso, para contribuir para que tudo ocorra em perfeita harmonia. Desde a esterilização dos kits, desde tudo que você vai fazer tem que estar em perfeita harmonia. Porque um segundo que você vá, vamos supor, pegar um bisturi, você não encontra ali, você já pode estar... Então tudo tem que estar em perfeita harmonia, tudo tem que estar organizado. Eu vou dar um exemplo disso que eles estão comentando. Você imagina, esse kit, ele tem que ter um nível de segurança. A segurança desde o processo de esterilização. Então, a gente esquece que em todo o nosso em volta tem máquinas hoje. E você tem tempos de processo, você tem demora, você tem gargalos, ou seja, você tem muito material para passar ali. E se você não tem uma organização adequada desses recursos, você não vai conseguir otimizar bem aquela máquina. Então, o que acontece? Quando a gente fala que o engenheiro, ele na verdade, Ivo, a gente vê o seguinte, que o engenheiro, qual que é a diferença do engenheiro para uma pessoa comum? Uma pessoa comum, ele pode até fazer aquele trabalho. Só que o engenheiro, com mais ou menos, que uma pessoa comum gastaria R$2, ele vai gastar R$1. A ideia, então, é a otimização. Com isso, evita-se de comprar mais equipamento, evita de contratar mais funcionário. E, na verdade, a gente não quer que a pessoa trabalhe mais, mas ela quer trabalhar com lógica. Então, essa lógica, esse raciocínio, desenhar um processo, fazer com que não tenham percas, esse é o nosso objetivo. E o trabalho que eles fizeram, excepcionalmente no hospital, foi justamente favorecer isso. Porque estava acontecendo percas, ou seja, uma hora o pessoal esterilizava coisas a mais, e aquilo, se não usar na hora, que nem eles estão falando, abrir o saco. Ah, você está abrindo para vetores. E aí, favorece justamente você perder aquele material não usando. Então, como é uma coisa cara, a gente percebe que o hospital, por exemplo, ele tem um custo muito alto. Qualquer otimização dentro de processo é uma grande economia. Sem contar que você falou uma palavra aí muito importante, que é a questão da segurança, né? Porque usar alguma coisa que não está devidamente esterilizada, nós sabemos dos problemas que pode gerar. Vocês parece que estão... eu queria que vocês falassem um pouquinho do grupo aí de vocês, aí da Camila, da Larissa e do Alex. Como é que surgiu essa ideia do projeto integrador de vocês? Como é que foi a história? Como é que vocês chegaram no hospital? Como é que foi mais ou menos essa história? Dá para contar um pouquinho para a gente? Sim. Esse convite para a gente fazer esse projeto no hospital surgiu a partir de um engenheiro
que já trabalhava no hospital, o Vinícius. Ele procurou o professor pedindo um grupo que pudesse realizar esse projeto no hospital. E o professor passou essa responsabilidade para a gente. Ele confiou na gente para fazer. Interessante que ele é um engenheiro de produção, que Engenheiro estava de produção contratado dentro no do hospital. E aí a gente fez uma reunião com ele e daí, a partir de então, a gente começou a desenvolver esse projeto. Ok, então foi uma inserção. A Uniamérica, nesse caso, estava aberta para receber uma questão da comunidade, recebeu essa questão e aí começou a ação dos alunos. Tem uma palavrinha aqui, que parece que uma palavrinha para mim meio complicada, eu já pronunciei diversas vezes errado, então vou ver se eu pronuncio certo agora. Vocês estão usando um método, queria que vocês falassem um pouquinho desse método aí para a gente. Se não me engano, é método Kanban. Falei certo? Falei certo? Vocês podem me dizer que método é esse? E depois, não sei se agora nessa primeira parte do programa, mas falar o que é o Kanban e depois a gente aprofunda para ver qual que é a relação entre o Kanban e a questão do hospital. Método Kanban. Falei certo, hein, pessoal? O método Kanban, ele vem de uma origem japonesa, que ele tem um significado caixa, mas no nosso caso nós utilizamos cartões. O que são esses cartões? Esses cartões, eles acompanham o processo de esterilização do kit lab, que foi o kit que nós utilizamos para fazer o projeto no hospital. Ou seja, ele teve uma otimização de tempo, uma redução da superprodução dos kits, ou seja, que também trabalha com a parte do just in time, que é apenas aquela hora, que tudo que for produzido é naquele momento, então não tem essa superprodução. Eu utilizei ele, eu vou produzir ele. A cada um kit produzido, eu vou utilizá-lo. E foi essa a nossa ideia com o Kanban, que são esses cartões que acompanham os kits. Tá, eu só queria entender um pouquinho mais aí para ajudar tanto o meu entendimento, mas também o entendimento dos ouvintes aí da RCI. Como é que é essa questão dos cartões? O funcionário vai utilizar esses cartões têm orientações. Eu podia falar alguma coisinha a respeito dos cartões em si, se for possível? Os cartões são apenas para inspeção visual, né? Isso, exatamente isso. Porque assim, todo o processo tem um estoque e esse estoque, o enfermeiro, o médico, ele, ao olhar esse estoque, ele vai ver apenas um estoque, né? Ele não vai ver o que cada peça ali vai ser usada em qual hora. E esse cartão Kanban chega exatamente para facilitar essa visualização e esse desenvolver do estoque. Ele vai chegar e vai ver o cartão, né? O cartão que é o próximo, né? Esse cartão Kanban que já está ali para dizer que é o próximo a ser saído, né? A ser retirado. E assim que ele pegar esse cartão, ele vai saber que porque vai ter vários cartões ali, ele vai saber que está faltando um e que esse cartão tem que ser reposto. Quer dizer, esses cartões vão ajudar na orientação do processo de esterilização. É mais ou menos isso? Isso. Eu vou só dar uma geral, assim, ele falou muito bem, né, Alex, que basicamente é o seguinte: vamos colocar, se a gente faz uma produção e cada volume pequeno de estoque eu represente por um Kanban, ou seja, um panfleto que ele está dizendo que ali tem 20 peças. Então, cada cartãozinho está falando que aquele cartão, ele representa um conjunto de 20 peças. Então, o que acontece? Eu sei que minha produção no mês, vamos supor que fosse no mês, eu tenho ali 30 desses cartões. Então, eu sei que cada kit são 20 vezes 30, eu sei que são 600 peças. E aí, o que acontece? Eu tenho um painel em que eu vejo, por exemplo, uma faixa verde, que está dizendo que o meu estoque está ok, um amarelo, que é a atenção, e o vermelho, preocupante, eu tenho que repor aquele estoque. Então, o que acontece? Ali, meu painel está limpo. E cada vez que eu vou usando estoque, uma dessas fichas vai ali. Então, se são 4 fichas que estão no verde, 4 fichas foram no verde. A partir daí entra no amarelo. Vamos supor que eu tenho 16 fichas no amarelo. Aí depois, quando eu tiver 1 ou 2 fichas restantes, o que eu vou ter que fazer? Está mostrando que eu estou no vermelho, eu já tinha que ter pedido a produção, porque mostra que se eu estou vendo um Kanban lá no painel, quer dizer que o estoque não existe. Então é uma forma de eu visualizar meu estoque.
Ok, então quer dizer, esses cartões não estão isolados, esses cartões estão integrados num painel. É mais ou menos isso? Então quer dizer, quando ele vai para o painel, eu estou vendo que tipo, já foi usado aquele material. Entende? Porque quando eu vou produzir, esses cartões vão embora e ficam com o produto. Eles ficam com as 20 peças. Correto, é para garantir a segurança do estoque, inclusive. Exatamente. Então qual que é a ideia que eles tiveram? Que quando vai ter uma cirurgia e ele já tem um fluxo de trabalho, ele vai planejar qual que é o nível confortável. Para eu garantir que eu vou ter roupa esterilizada e que eu não vou ter problema ali de produção. Não vai ser uma coisa a toque de caixa. Ó, sai correndo para esterilizar aqui que não tem material. Essa que é a ideia. O que era antes, né? Era o que era antes, percebe? O que era antes, o Alex falou alguma coisa que era, que às vezes era na correria essa questão de esterilização. Exatamente. Então tá. Gente, nós aqui são exatamente 16 horas e 45 minutos. Nós vamos dar um intervalo rápido e daqui a pouco a gente volta com mais Uniamérica em Ação. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação com Raíza Brustolin. Voltamos aqui novamente para o programa Uniamérica em Ação, só um esclarecimento. Como vocês podem ver, essa voz aqui não é da Raíza, ok? Essa voz aqui é do professor Ivo Valente, professor também da Uniamérica, que está substituindo hoje a Raíza no comando aqui do Uniamérica em Ação. E hoje a gente está discutindo sobre esterilização de instrumentos no hospital com a utilização de um método japonês chamado Kanban, que os acadêmicos da engenharia de produção da Uniamérica estão fazendo aí em situação hospitalar. Eu queria perguntar para vocês, aliás, sobre a questão do hospital, como é que foi para 3 acadêmicos de engenharia de produção se inserir dentro do contexto hospitalar? Como é que foi essa experiência para vocês? Dá para comentar alguma coisa para a gente? Primeiramente foi um susto, porque o que um engenheiro de produção vai fazer dentro de um hospital? Mas conforme o tempo foi tudo se esclarecendo. No começo a gente pode explicar também como que foi inserir esse projeto no hospital, o que aconteceu nas primeiras semanas, como que ocorreu tudo isso. Na primeira semana a gente já obteve um resultado de diminuição de 35% no estoque, ou seja, foi um resultado bastante impressionante para nós, porque reduziu bastante aquela superprodução. Então nós vimos que não era necessariamente produzir tanto na área de saúde. Larissa, só para ajudar no entendimento meu, aqui também dos nossos ouvintes da RCI. Quando você disse que houve uma diminuição de 35% de estoque, que tinha 35% a mais de superprodução, me corrija se eu tiver aqui errado, pode me corrigir, não tem problema nenhum, tá? E aí era uma superprodução, estava produzindo a mais e aí diminuiu essa superprodução. É isso ou eu estou equivocado? Pode me corrigir, tá, gente? Sou leigo aqui no assunto. Sim, quando fala 30, a gente teve um resultado de 35% na diminuição da superprodução. Mas, porém, eles não produziam somente a mais, eles produziam a menos também. A gente teve 35% de resultado no geral. Ok, quer dizer, aumentou a eficiência em 35%. A eficiência em 35%, isso. Perfeito. Ok, tá. Agora, não foi para vocês impactante entrar dentro de uma condição do hospital? Porque no hospital a gente vê muita situação de gente com problema, gente às vezes passando sofrimento, né? Profissionais da saúde que estão estressados, um andando de um lado para o outro. Como é que foi a inserção de vocês nesse sentido? Pode falar, Alex. Vai lá, Alex. Exatamente isso. A gente teve algumas situações lá que foram engraçadas, outras foram meio perturbadoras, né? Que em relação à cirurgia. O estoque ele ficava do lado do centro cirúrgico, onde fazia a parte de amputação e aquela parte que mexe com cirurgias da cintura para baixo. E daí entrando ali eu tive o acesso, eu nunca tive esse acesso antes, acesso à sala ali. E eu vi os caras cortando, os médicos ali, os auxiliares cortando a perna, abrindo a perna do indivíduo lá, e tem que ter estômago forte. E a parte também que a gente teve que fazer uma reunião, né, com os diretores do hospital. Essa parte também a gente teve que fazer uma apresentação para eles. Qual hospital? Pode dizer aqui? É o Germano Lauck, né, aquele hospital. O Hospital Municipal. Isso, Hospital Municipal. E ali a gente teve que fazer uma reunião com os dirigentes do hospital, fazer a nossa apresentação para eles aceitarem, né. A gente fez uma proposta no hospital para eles. E ainda bem que deu tudo certo, eles aceitaram, concordaram com a gente.
e a gente pode seguir o projeto. Quer dizer, vocês tiveram experiência, não é simplesmente uma questão de matemática e estoque, né? Quer dizer, é isso também, mas também vocês estão ali lidando indiretamente com dramas humanos, correto? Então, estão lidando com essas experiências humanas, porque quando você fala amputação, a gente pensa assim, é um drama humano, é uma situação, né? E para fazer uma amputação tem que ter toda uma segurança para a pessoa depois não ter problemas posteriores a essa amputação, tá? Me diga uma coisa, os resultados, vocês já comentaram alguma coisa desses resultados, que foi a questão da diminuição de 35%, logo de cara, se não me engano, aí, questão de superprodução, um aumento de 35% da eficiência. Me corrija se eu estiver equivocado aí, professor Jataloff, tá? Além desse 35%, teve algum outro resultado? Quando eu falo resultado, não é só questão de resultado lá dentro da instituição, não, tá, pessoal? No caso do Hospital Municipal. Em termos, por exemplo, de resultado de aprendizagem para vocês, vocês estão sentindo que aprenderam mais? Como é que é essa situação? Aprenderam mais? Tiveram mais conhecimento? Eu imagino que vocês tiveram que estudar mais especificamente sobre o hospital para poder fazer esse projeto. Estou equivocado? Sim, não. Não estou equivocado. Não estou equivocado. Então, como a gente já falou aqui, na primeira semana da implementação do Kanban, a gente já observou essa diminuição de 35% no estoque. Desde o começo do projeto, a gente vinha observando que havia um grande problema de comunicação entre o CC, que é o centro cirúrgico, e o centro de esterilização, o CME. Com a implantação, a gente implementou uma campainha que, assim que o Kanban descia, ele descia pelo elevador, chegava lá embaixo, onde é produzido os kits labs, eles tocavam essa campainha e já sabia que estava faltando, esse Kanban, esse kit lá em cima. Com essa campainha, teve uma melhora bem grande na comunicação, porque antes não havia essa comunicação entre o centro cirúrgico e o centro de materiais esterilizados. Isso melhorou bastante também. Esse foi um dos principais resultados assim, do nosso projeto. Essa melhora na comunicação dentro do... Isso é super importante que vocês estão falando, até para mim que sou leigo no assunto de engenharia de produção. A engenharia de produção também atua na comunicação entre os setores de uma empresa, de uma organização? Sim, porque assim, como num hospital é muito corrido, eles estão aqui separando um kit de roupa suja, desses materiais sujos aqui, e daí eles não sabem o que está faltando lá, e assim é uma correria o dia inteiro. E eles não têm esse tempo para ficar se comunicando, para saber se está faltando no estoque, como está o estoque. E nós, futuros engenheiros, a gente estudou isso e viu que era um gargalo, essa comunicação que não tinha ali no hospital. Quando você diz gargalo, quer dizer, havia uma dificuldade de comunicação que precisava ser vencida, mais ou menos nesse sentido. Isso. Agora a Larissa vai falar também um pouco dos problemas que a gente encontrou lá, além da comunicação. Além da comunicação, só complementando o que a Camila falou, a gente tem que visar o futuro. Então, questão da manutenção da campainha. A campainha, ela não é por pilha, ela vai direto na tomada. Então, questões de manutenção, problemas, alguma deficiência já é um pouco menor do que se fosse uma campainha por pilha, que teria que ir alguém lá, pegar ela, recarregar, retirar do local e repor outra. Então, isso a gente já teve essa visão de colocar uma campainha que fosse direto na tomada para não ter, como que nós podemos dizer, para não ter esse contratempo, exatamente. A gente verificou também 7 perdas. O que são essas 7 perdas? São 7 perdas em questão de transporte, porque eles não têm uma lavanderia aqui em Foz, eles têm uma lavanderia em Cascavel, então eles perdem muito tempo para mandar essa roupa para lá, para voltar para cá. Então, dentro das 7 perdas, nós fizemos um mapa de fluxo, é um mapa do processo do kit, e colocamos post-its indicando essas 7 perdas dentro do processo. E junto com essas 7 perdas foi colocado as 7 melhorias. Então foram feitas sugestões também para melhorar o processo de esterilização do kit lá. Eu tenho uma pergunta a respeito da engenharia de produção em si. Saindo um pouquinho agora do contexto do hospital, parece que a engenharia de produção trabalha muito com processos de maneira geral. Eu estou equivocado nisso pela impressão que eu estou tendo aqui.
Processos é um dos campos que a engenharia de produção trabalha, professor André? Sim, a gente for pensar, é isso que é importante a gente mostrar para o ouvinte, que nem a gente viu esse trabalho, né, no hospital, que na verdade é um serviço, certo? Mas o serviço, ele também usa processos. Então isso que a gente está mostrando é que toda essa área de otimização, ele permeia diversos ambientes das empresas e diversos fluxos de trabalho. A gente for avaliar o grande salto se teve, de fato, com o Fordismo. Se a gente for pensar, a ideia do Ford foi justamente baratear o custo do carro, fazendo em larga escala. Então a gente vê até aqueles filmes, né, tempos modernos, vê aquela história do Chaplin, né, trabalhando loucamente ali numa linha de produção. Hoje em dia já não é mais assim, mas muitas ideias e princípios de controle de qualidade, aumento de produção, você fazer convergências de trabalho, por exemplo, é muito melhor eu fazer uma operação diversas vezes seguida do que fazer elas todas separadas. Em termos de tempo, em termos de demora, erros. Então existem diversas situações, ideias, que a gente começa a otimizar fluxos, processos, informação. Então todo esse processo de comunicação, o engenheiro de produção é um engenheiro mais humano dentro das engenharias. Ele lida muito com pessoas, ele vai organizar trabalho, ele é um líder nato. Então por isso ele é muito contratado para cargos de liderança em diversos postos. Por exemplo, o supermercado. O supermercado tem gestão ali de estoque. Então, o controle de estoque é métier do engenheiro de produção. Aí você fala, o administrador também estuda isso? Estuda. Mas o que acontece? A gente tem, a engenharia, ele estuda um pouco mais de tempo e a gente tem mais oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre o processo da logística, o processo do fluxo da mercadoria, o processo de identificar as gordurinhas do sistema que vai representar a economia para o empresário. E é isso que a gente está mostrando, que é o diferencial da engenharia de produção. Perfeito, professor André. Eu queria aproveitar esses minutos finais aqui, temos um minutinho de pouquinha coisa, só para perguntar para vocês uma coisa. Está sendo gratificante para vocês esse trabalho, para os acadêmicos? Está sendo gratificante? Está sendo legal? Como é que está? É bacana ver o resultado do trabalho de vocês? Como é que está sendo isso? É muito gratificante porque você vê algo saindo do papel e entrando para o real, para o físico. Então, quando você vê o resultado e vê que o resultado deu certo, é muito gratificante. Eu acho, assim, quando procurei para fazer engenharia, eu não fazia ideia que o engenheiro de produção poderia trabalhar no contexto hospitalar. E começar a fazer esses projetos, estando no segundo período, a gente estava no segundo período, é muito gratificante. A gente vê uma coisa que a gente estudou, está ali já funcionando. Exatamente. A gente passa um semestre todo, né, trabalhando um problema real da sociedade, né? A gente escolhe um problema, desenvolve, tira essa solução dos livros, né, e aplica na prática. Isso é gratificante. Ok. Muito bom. Eu gostaria de agradecer ao professor André Chataloff, ao Alex Marques, a Camila Fernanda e também a Larissa Mattioli. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, tá? E amanhã o programa Uniamérica em Ação volta exatamente às 16h30. Fiquem agora com Bastidores do Poder aqui na RCI. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau.